Hey, meu povo maravilhoso! Espero que estejam bem. Quinta-feira chegou e com ela mais uma leitura intuitiva aqui do meu canal Taroterapia com eu, Milene de Souza, que já faço esse trabalho há alguns anos, porém estava fazendo bem lá no Insta e agora trazendo um pouco para cá. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você gostar do vídeo, eu peço que você ative esse like, pode divulgar para outras pessoas que você acha também que estejam passando por essas situações que vão aqui se desnudar, se descortinar, tá? Enfim, me segue lá no Insta também, porque lá tem muito mais conteúdo do que aqui. Eu já tinha hábito de colocar por lá. Aqui no canal eu sou mais novinha, então a gente vai aí estudando as coisas aos poucos para estar trazendo para cá, tá? Bom, se você gosta de leituras diárias, eu tiro signos específicos, sempre no final das leituras. Então, as leituras diárias estão lá nos stories do Insta e eu trago pra cá. Então, vocês vão ver aí no card tarô diário do Insta para o YouTube. Então, eu trago os signos lá que estão fortes na leitura, que pode ser o seu, de um grupo que você está lidando, de alguém que está lidando com a situação. Simplesmente, o que eu aconselho para você? Visualiza o título e você visualizando o título, você consegue sentir se é para você ou se não é para você a leitura. Ou se é para alguém que você conhece, você encaminha para essa pessoa que você conhece, ok? Mas toda quinta é dia de leitura intuitiva e a gente vai começar aqui sem mais delongas, não vou ficar falando muito. Só preciso fazer a propaganda do meu baralho, que esse aqui é o baralho cigano do Taroterapia, então ele foi criado por mim. É um baralho cigano que se chama Florescendo o Seu Ser. Ele tem 5 cartas adicionais, a do destino, a da centelha divina, mais uma do homem, mais uma da mulher, para além do cigano e para além da cigana. E tem uma carta do casal. Fora isso, eu trago os 12 signos do zodíaco, porque assim ajuda você a descortinar essa fofoca que ele é muito fofoqueiro, tá bom? Se você quer encomendar, fala comigo lá no direct do meu Insta, ou você pode ir lá no meu site também, www.taroterapia.com, tarô com T no final, .com. E aí você fala comigo pelo chat, enfim, ou você coloca um comentário nesse vídeo aqui que eu vou entrar em contato com você. Ok? Vamos lá. Intuitiva de hoje... a raposa, as estrelas, a centelha divina, a árvore, o cachorro, o navio, a cegonha, a cruz, a montanha, a chave, a torre, e um casal. Olha isso. Oh, lindas essas cartas, lindas, maravilhosas. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. O que eu vejo aqui? Eu vou falar mais de uma situação, tá? Porque tarô é isso aí. Bom, algumas pessoas que estavam passando por um período um pouco difícil adentraram num padrão de autossabotagem, tá? Porque podem ter caído numa armadilha, inclusive a armadilha até de um padrão mental que tenha vindo aí para a vida de vocês. Mas o que acontece? Isso está modificando. Se eu estou falando aqui sobre relacionamentos, eu tenho relacionamentos aqui que vão melhorar, tá? Tem uma melhora, tem um soltar de densidade, tem uma mudança vindo, inclusive pode ter até uma viagem que vem aí a trazer mais romance para a vida, pode ser. Tem uma resolução no âmbito e no padrão das resistências aqui das relações. Se você não for aqui no casal, a gente pode estar lidando com a dupla de ambiente de trabalho ou podemos estar lidando com irmãos. Se essa situação, não tô de casal com ninguém, estou solteira sozinho. Se você estava passando por um período difícil, esse período difícil é para que você se encontrasse com a sua centelha, porque você poderia estar diminuindo a sua centelha para lidar com alguma situação. Ou seja, você estava namorando e aí você diminui a sua centelha para caber. Você estava num trabalho que você já não aguentava mais, então você diminui a sua centelha para caber naquele trabalho. E agora é um momento de crescimento, amadurecimento e colheita. E nessas 3 coisas que eu falei aqui, tem muitas bênçãos chegando e são bênçãos as vindas da espiritualidade. Vocês podem estar bastante reflexivos sobre determinada situação que podem ou não envolver relações, tá? E podem ser relações, inclusive, aí de trabalho também, ok? Mas esse peso, ele vai sair. Tem novidades e tem surpresas para chegar aqui. Seja leal à sua verdade. Tem a carta da dúvida aqui. Você tem a resposta que você precisa, tá?
Tem uma carta que envolve uma certa inveja, pode ser de ambiente de trabalho também, mas o que eu sinto aqui é muito assim, tem gente aqui na leitura que pode não estar receoso de não estar à altura de vocês, né? Vem vocês muito correria, etc, isso, diz assim, poxa, eu não tô à altura disso. Não sinto inveja no sentido pejorativo, mas no sentido de, poxa, eu também queria estar nessa vibe ou fazendo isso que essa pessoa está fazendo, eu não estou conseguindo fazer. E quando eu não estou conseguindo fazer, eu fico sempre ali emanando aquela energia para a pessoa. A leitura pode estar invertida, você também pode sentir isso. Obviamente, todos nós já sentimos isso uma vez na vida, tá? Então, nada de alecrins aqui. Tem alguém que está com energia de retidão, tem algo para acontecer, mas esse algo só vai acontecer quando essa morte finalizar para que venha um novo ciclo. Eu trago aqui um novo ciclo com renascimento. Eu adoro essa carta porque essa carta é morte e renascimento, né? Desse tarô Videntes da Luz. Ou seja, tem aqui uma capa da morte, mas aqui tem uma luz no fim do túnel. E essa energia está retida até que esse ciclo ele finalize. E nesse ciclo você vai precisar olhar muito para você e para aquilo que impede você de crescer e de amadurecer. Tudo que impede você de crescer e amadurecer não corrobora com a tua centelha. Então, isso vai saindo da tua vida. Mas aqui eu não trago cortes abruptos, eu trago assim um ajuste de vida. E depois de um período doloroso, aqui você pode estar tendo aí um avanço, um direcionamento, tá? Muitas pessoas nessa nova fase estão preocupadas com questões financeiras, mas tem um movimento chegando. Para muitos que estão passando por dificuldades nos relacionamentos, que eu já vi aqui, tem um movimento dessa pessoa, tá? É uma pessoa que vai vir muito mais branda para vocês agora. Se você está solteiro, solteira, sozinho, sem ninguém, possa ser que venha uma pessoa com mais brandura para a tua vida, tá? Que venha trazer mais esse movimento. Se não for uma pessoa, tem uma questão de trabalho onde você já sabe que você está com energia pacífica de maior compreensão, como esse cara aqui tá meditativa. Você já sabe o que você quer. Então você está com essas emoções maduras e equilibradas para encarar essa nova fase, tá bom? Coragem, determinação, espiritualidade está pedindo. Descansa a mente. Você já começou a construir aquela vida que você queria, tá? E se você já começou a construir aquilo que você queria, é só você esperar o tempo da colheita, tá? Então agora é o momento de repousar um pouquinho. A minha guiança fala muito comigo que a não ação também é uma forma de cura. Então, se a gente traz aqui nessa leitura uma não ação, a espiritualidade está dizendo, olha, não faça nada agora, não tome decisões agora. Inclusive tem uma das leituras que eu trouxe isso, né? Eu falei assim, se não me engano, foi da terça ou quarta-feira, vocês podem ver pela data, tá? Mas eu falei assim, não decida nada agora. Não era para vocês tomarem decisões, porque as mudanças elas estão vindo de forma lenta, mas elas vêm de forma assertiva. E por que eu estou falando que essas mudanças vão chegar de forma assertiva? Porque tudo que corrobora com a tua centelha vai ficar. Se você está aqui visualizando esse vídeo, é porque você já começou a despertar um pouquinho, entende? Então, a partir daí, você vai ver que muitas coisas podem cair por terra. E quando essa morte, essa finalização de ciclo finalizar mesmo, né, tudo se findar, vocês vêm aqui com o arcano do louco. Essa mulher está aqui, ela não tem medo do abismo. O louco, ele fala de alegria, de frenesi, de você se jogar na vida. Agora você traz aqui 0 de experiência. Você pode até pegar um pouco aqui na sua bagagem bem pequeno, mas você vai adentrar num novo ciclo onde você vai ter novas experiências, ok? Então, é como se saísse do 13, que é a morte e o renascimento. Número 13, você coloca as coisas em ordem na sua vida. Para você trazer concretude, você vai precisar um pouco do 0. Então, eu zero a vida e vou partir para uma nova fase. E é uma nova fase que vai trazer muito mais poder para vocês, ok? Não tragam esse poder com questões do ego. Mas aqui o diabo, ele mostra que vocês vêm com uma fase de muito mais poder pessoal, ok? Vamos aqui nas confirmações da lateral dessa leitura. Ok, muita gente perdeu muita coisa ou se desgastou nesses últimos tempos, tá? Ficaram em energia de retidão mesmo, teve perda, inclusive perda financeira para algumas pessoas.
Eita, gente, nesse novo ciclo, vocês não estão esperando o que tá por vir, não, gente. Olha a carta da graça. A graça, ela fala aqui que tem coisa boa pra chegar e vocês não estão tendo noção do que vai chegar pra vocês. Vocês aqui, não se preocupem, porque a situação dentro de vocês está muito pior do que se apresenta fora, tá? É natural, porque quando a gente está passando por um período de dor, a gente fica tão mal que a gente não consegue enxergar o lado bom das coisas. Essa carta da doença. Muitos, inclusive, podem ter adoecido mesmo, de verdade, tá? Adoecimento psíquico. Enfim, as doenças vêm para o corpo físico, mas elas iniciam no corpo emocional. Então, é isso aí. É como se vocês realmente estivessem aí com o psíquico precisando trabalhar e curar. Mas a boa notícia é que vem aí um avanço, um direcionamento, o equilíbrio yin yang, o equilíbrio luz e sombra. Vocês tiveram que ir pro fundo do poço para entender o que era sombra e para saber o que é luz, entendeu? A Lira fala de um período que vem aí mais de paz, pode ser um período onde você fique um pouco mais romântica diante da vida, com a visão um pouco mais romântica. Eu trago aqui uma questão de Vênus, mas é uma carta que diz que você não veio na Terra para sofrer, tá? Você descanse a mente. São períodos, são altos e baixos, são karmas, talvez, sim. Tá, tem aqui uma questão aqui muito forte com a família. Se você está aí nesse período difícil, você pode contar com as questões da sua família, melhor ainda, tá? Para algumas pessoas, tudo isso aqui está se tratando de família como um todo e tem uma certa preocupação com a família, sobretudo para quem tem filhos aqui, tá? Não retenham. Se vocês ficam muito preocupados financeiramente, a coisa não vem, não anda. Esse movimento, ele não vem, tá? Do 8 de paus. Mas tem um movimento que vai deixar vocês mais em paz, ok? Tô dizendo? Tem a notícia chegando? Vamos ver de que é essa notícia? Eu vou de trás pra frente. Até botei a vela amarela porque eu senti muito energia de prosperidade, né? Mas hoje é quinta, a gente tem um acessório verde na mesa. Gente... Onde que eu boto essa? Tá bom. Não traço pra frente não, é aqui mesmo. Pra quem perdeu muita coisa, ficou num período muito de dualidade. Eu trago aqui situações que envolvem casamentos, né? Contratos de alma também. Ou simplesmente a dualidade da mente, porque vocês entraram numa energia de retidão, tá? Olha, essa situação tá trazendo um aprendizado enorme pra vocês. E eu quero que vocês comentem aqui, tá? Tem uma situação que está trazendo um aprendizado, mas que vocês não têm noção do milagre que vai acontecer depois. Que tudo for ajustado. É um período de ajuste, tá? E é um período para vocês evoluírem, é uma carta da evolução. Então, por mais que vocês tenham adoecido psiquicamente e que isso tenha vindo para o corpo físico, fiquem em paz. Essas coisas vão melhorar, tá? E é tudo para sua evolução. Gente, se curvem a espiritualidade. A carta da oferenda, tem uma pessoa aqui se curvando, não sei se vocês enxergam aí, mas é você se curvar para a espiritualidade, se render. A espiritualidade te ajuda o tempo inteiro. Não dá para ter o resto da prosperidade sem se conectar com o nosso meio divino, com a nossa centelha divina e também com os nossos mestres superiores, tá? Aqueles que nos acompanham. Então, algo vocês precisam se apegar aí. Quem tá muito afastado da espiritualidade, volte. Olha o regresso, que é o arcano amarelo louco também. A gente traz 2 vezes aqui, ou seja, não fique com medo do que está por vir. Eu vejo vocês muito amparados aqui, espiritualmente, inclusive. Tem uma carta aqui, que é a carta 19. Esse baralho cigano, eu trago frases nele que ajudam na interpretação da leitura. Mas nessa carta, número 19, eu trago aqui... não se preocupe, a espiritualidade está cuidando. Isso tá mesmo, tá? Vocês estão passando por um final de ciclo e indo para um outro ciclo da jornada. Então, isso é maravilhoso, ok? Vocês vão viver fases muito mais alegres, inclusive com a família de vocês. Quem passou por traições está agora renascendo. Boas notícias chegando, uma boa comunicação, tem alguém que está em renascimento. É isso, sobretudo quem passou por um período onde houveram traições, tá? Inclusive a traição de si mesmo. Quem se anulou, se trai, verdade? Então, é isso aí. Para muitas pessoas, o término realmente de um relacionamento é o que vai trazer essa prosperidade, tá?
Falei aqui pra vocês. Assusta aqui. Vocês têm total amparo espiritual. Fiquem muito autoconfiantes com relação à intuição de vocês. Só que peguem essa autoconfiança. Você tem que pegar a autoconfiança quando você está... como é que eu vou dizer? Quando você está... conectado com o divino. É mais ou menos isso, tá? Então você pega isso pra vocês. Bom, a gente traz aqui Ansus. Foi. Essa leitura vai ser mais curtinha, tá? E tem prosperidade aqui chegando pra vocês, ok? Então, vai ser uma intuitiva um pouco mais curta, porque eu vou precisar ter um horário hoje. Últimas mensagens pra vocês. Tudo que não faz sentido vocês estão deixando pra trás. Não entrem em julgamento em relação a situação nenhuma. Vai dar tudo certo, ok? Vocês estão exaustos, mas vocês vão passar por um período muito maravilhoso. Isso tá acabando, gente. Não fiquem preocupados com o financeiro. Ao mesmo tempo, guardem os tesouros de vocês. Guardem, porque vocês precisam oferecer esse tesouro para quem merece. Mas também você não deve reter. Não é porque você sofreu que você vai sofrer de novo em uma nova experiência, entende? Minha galera... Gente, eu tô meio assim, cai cá, porque realmente eu estou com horário hoje, ok? Mas não vou conseguir fazer essa leitura super mega estendida, mas a mensagem fica aí pra vocês, né? Olha, gente, nós somos o mundo. Eu trago aqui muito a questão da gente estar conectado numa energia do todo. O que acontece aí com você acontece comigo também. Entrem numa egrégora de prosperidade, de materialização, mas também de desejar isso para outras pessoas. Todo mundo de mãos dadas aqui, ó, em prol de uma recuperação da Terra, é o que eu sinto. E sintam-se parte desse todo maior. Não desejem mal para outras pessoas. Aí agora, ó, é o momento do encontro seu, tem esse lótus aqui, uma pessoa despida, com uma centelha divina. É isso, galera. Olha a fonte criadora de tudo que é. É isso aí. Veja um complemento da leitura de hoje de manhã ou desses dias, tá? E não façam projeções demais. O outro não tem que atender a sua expectativa. As coisas não têm que atender a sua expectativa. A expectativa é só sua. Agora você se permite ou não ficar em determinadas situações, ok? Cuidado muito com projeções, porque projeções tem a ver muito com ego e ilusões. Então a gente precisa estar muito com os pés no chão em relação a isso, tá? Tem mais uma, Guiança? Tem. Qualquer dúvida tá dentro de vocês. Agora silencie um pouco a mente. Eu trago 4 de espadas aqui pedindo pra você descansar um pouco a sua mente, tá? E aqui, não obstante, voltando-se pra dentro, para que você entre em ordem, o número 4 ele traz ordem, para que você entre em ordem dentro de você, né? Concretize suas coisas, que você fique com seu mundo interior completo, a fim de que ele venha a transbordar no mundo exterior. Você precisa silenciar sua mente. As respostas estão aí dentro e com certeza você sabe de tudo aí do que se trata, tá? A roda da fortuna, os altos e baixos da vida. Vocês estão passando por períodos de mudanças muito intensas. Fiquem bem. Essas mudanças vão reacender em vocês a vontade, o potencial criativo. Traga alegria para o processo. Canalize um pouco da dor para fazer uma atividade em que traga criatividade para vocês. Porque isso faz com que você... Aí eu falar isso, se cure. É isso aí, meu povo. Gente, um beijo enorme. Não vou poder ficar hoje para 30 minutos de leitura, mas essa é a intuitiva, é o que eu preciso passar para vocês. Se vocês puderem, complementem com as outras leituras diárias, porque tem muito de situações específicas que eu estou falando lá, tá bom? Espero ter ajudado. Um beijão. Tchau, tchau.